Estamos na frente da prisão Seodaemun, um passeio bem comum aqui em Seul, na Coreia do Sul. Fique com a gente até o final do vídeo para conhecer um pouco da história desse lugar, que foi uma prisão japonesa e que aprisionou e torturou dissidentes coreanos no começo do século XX. Essa aqui é a frente da prisão, pessoal. E ela carrega uma história curiosa, que ela era uma prisão japonesa aqui na Coreia do Sul, né, durante o Império Japonês, que ficou no poder entre 1910 até o final da Segunda Guerra Mundial. E ela serviu como prisão de coreanos que tentavam ser revolucionários a fim de ter uma independência aqui na Coreia. Você pode comprar o ticket no self-service aqui, tem duas máquinas, tem opção de inglês. O ticket para adulto custou 3.000 won Por pessoa? Por pessoa, e você pode pagar no cartão de crédito. Então aqui está o horário de funcionamento. É curioso porque no dia seguinte a feriado, quando é segunda-feira, porque aqui fecha na segunda, né? Então, se for um feriado na segunda-feira como foi agora, a terça que fica fechada. E foi o que aconteceu com a gente tentou vir na terça e não conseguiu. E a gente chega aqui logo no pátio principal, tem esse prédio aqui, e tem uma bandeira enorme da Coreia do Sul ali atrás. A prisão aqui ela teve vários nomes. Ela na verdade foi construída antes do Império Japonês dominar aqui o país, em 1910. Ela foi construída em 1908, mas foi sob o domínio japonês que ela serviu principalmente para aprisionar esses coreanos aí que tentavam serem revolucionários para conseguir uma Coreia independente, né? Então foram aí 35 anos com esse presídio funcionando, inclusive durante toda a Segunda Guerra Mundial. Isso remete um pouco também à história da própria Coreia, né? Ela foi um país que era unificado desde o século VII, então foram 3 dinastias que elas se unificaram e depois ficaram 2 dinastias alternando o poder. Será a última que a gente mostrou no palácio, né? Ela ficou muito tempo no poder, ficou desde uns 600, 500 anos no poder, até que teve em 1897 a criação da primeira República Coreana, com a Coreia ainda unificada, até que os japoneses tomaram o poder em 1910. A gente recebe um panfleto que é muito interessante aqui, contando um pouco da história, e também que a prisão teve vários nomes e várias funções. Então aqui, ó, por exemplo, tem todas as áreas da prisão e os nomes que ela teve, né, ao longo do tempo, porque ela mudou de nome várias vezes. Tanto no período pré-Japão, até o período pós-Japão e até o final da Segunda Guerra Mundial, que ela continuou em funcionamento até se tornar um museu. Esse aqui é o mapa, né? Ele é bem grande, né? A área da prisão. Então ela tem um prédio de exibição principal, que eu imagino que é onde estejam as principais coisas do museu, mas tem as áreas das prisões e tudo mais aqui, ó, ao longo do pavilhão. E aqui só um pequeno spoiler das áreas que a gente vai visitar, né? Então, toda a parte de história, tem as exibições, tem as celas, né, a fábrica, então os caras trabalhavam quando eles estavam aqui presos. E várias outras coisas, incluindo até a torre e tudo mais. Eles aqui têm um serviço de áudio guia, tá? Mas você precisa baixar usar esse QR Code aqui. E você precisa ter fone de ouvido. Você não pode ficar escutando sem fone. Falou que tem internet, tem Wi-Fi gratuito aqui para você acessar o site com as informações do QR Code. Você vai ver na parede o QR Code e aí é só usar o celular. Mas tem que usar fone, né? A gente não trouxe, então vamos ficar sem. As táticas de tortura, enfiar a cabeça no balde. Saí finalmente aqui do hall principal, onde conta a história aqui da prisão. Eu não consegui filmar muita coisa lá dentro, porque tá muito lotado, tá cheio de escolas. Mas enfim, ali conta bem a história aqui da prisão. E na parte de baixo mostra um pouco de algumas celas e aparatos que foram usados para a tortura de presos aqui no presídio. A história da prisão ela reflete bem como foi a ocupação japonesa aqui na Coreia no século XX, que começou a partir de 1905, quando a Coreia se tornou um protetorado do Japão, e isso abriu as portas para uma posterior invasão total e uma anexação da Coreia como parte do Império Japonês em 1910. A história da Coreia é muito interessante porque ela nunca foi dominada antes do Japão, claro,
né, por ninguém, por nenhum outro país. E a partir do século VII, quando houve a unificação dos 3 reinos da Coreia, 2 dinastias ficaram no poder até o final do século XIX, até 1897. Com o fim da dinastia Joseon, justamente em 1897, foi proclamada o Império Coreano, com o último rei, inclusive, dessa dinastia Joseon, no poder. Isso levou a muitas revoltas no país, né, processos que marcaram bem a história coreana, porque existiam muitos ativistas que queriam a independência total, né, igual o Brasil, né? A gente virou Império do Brasil, sendo que o rei português era o nosso imperador, tipo, não faz muito sentido, né? E aqui aconteceu mais ou menos a mesma história. Então, o país foi inflado por vários movimentos de independência e o Japão, ele se tornou então um protetor daqui da Coreia em 1905. E isso abriu as portas, né, para o Japão ter mais e mais influência aqui dentro do país, que em 1908 eles construíram esse complexo prisional aqui e construíram várias e várias outras prisões aqui na Coreia. Até que finalmente em 1910 o Japão de fato anexou a Coreia e isso ficou marcado, né, como um período de muita violação de direitos humanos, torturas e movimentos de independência em relação ao Japão, que ficou no poder até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Então a prisão aqui, construída em 1908, ela serviu como um grande campo de trabalhos forçados, uma prisão que objetivava aprisionar líderes revolucionários, né, que eles chamavam de que aqui na prisão é chamado de patriotas, né, os patriotas coreanos que queriam a independência do país. E isso sucedeu a partir de vários movimentos de independência que rolaram aqui na Coreia e aumentou o número de presos absurdamente, né? Porque eram esses várias revoltas, esses vários que eles chamam em inglês de riots, né? Que são os protestos, né? Pela independência do país, sendo o principal deles em 1º de março de 1919. Nesse movimento, mais de 3.000 pessoas foram presas e trazidas para cá. Na verdade, a prisão ela tinha uma capacidade inicial para 500 pessoas e a quantidade de presos foi aumentando tanto que eles tiveram que expandir absurdamente a prisão. Inclusive, a Coreia, em Xangai, na China, eles fizeram a primeira assinatura, né, para criar a República da Coreia, que é o que a gente tem hoje, na verdade, nessa época, em 1919, após esses protestos e uma proclamação da independência meio que informal a partir do Japão aqui, né? Então eles foram para uma parte do governo que ficou foragida na China, eles proclamaram a independência, mas obviamente isso não de fato ocorreu, né? Tanto é que o Japão ficou aqui até 1945. E a partir da independência, de fato, do país, né, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e, claro, depois da partição entre o país, nessa época a Coreia era uma só, né, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estavam juntas, a prisão continuou aqui funcionando para prender ativistas que queriam justamente reunificar o país, né? E isso aconteceu até 1988, quando a prisão foi desativada e se tornou, em 1998, 10 anos depois do fim, né, da época prisional aqui, esse museu, né, que a gente encontra até hoje. Então é uma história muito interessante, né, como, né, movimentos de independência, depois movimentos revolucionários para reunificação, aumentaram, né, a quantidade de presos e foi expandindo a prisão aqui de uma forma abrupta, né, e uma forma que eles depois, né, viram o que estavam fazendo, depois que a Coreia já era independente, e desativaram aqui para se tornar um museu. Então agora eu vou tentar explorar algumas outras áreas aqui de dentro para a gente poder mostrar para vocês. A Tatiana ainda está lá para dentro, terminando de ver algumas coisas da parte do museu, mas eu que já vim aqui para fora para contar um pouco da história. É uma história que é muito triste, mas uma história muito interessante, né? E houve muita tortura, principalmente pela parte dos japoneses durante o período imperial, durante o período em que aqui foi colônia, né? Período colonial aqui na Coreia. E ali no museu mostra um pouco de algumas torturas que foram feitas, como arrancar a unha, eu botar os presos numa caixa cheia de agulhas e sacudir a caixa para a pessoa se ferir. Enfim, vários tipos de tortura, como botar a cabeça dentro de um balde com água para a pessoa se afogar, né, a fim de conseguir informações. Até porque era um movimento de independência, né? Então, assim, eles prendiam grandes grupos de revolucionários, traziam para cá, torturavam para tentar encontrar outros, né, revolucionários e assim por diante. É mais ou menos o que aconteceu muito no Brasil também na ditadura militar, né? Muitos presos políticos, né? Então, isso era uma prisão basicamente de presos políticos,
né? Então eles prendiam as pessoas principalmente nesses protestos que rolavam aqui, né? Rolou esse protesto muito importante no 1º de março de 1919, também rolou um protesto muito grande em 1926 e vários outros protestos, né? Tanto aqui quanto no exterior. Aqui eu acho que tem algumas celas que foram transformadas. A sala aqui fala de... que era uma cela, né, que foi transformada. E fala de algumas prisioneiras que ficaram aqui, né? Porque as mulheres, além de sofrer a questão de serem presas, né, do regime imperial japonês, elas também sofriam preconceito por serem mulheres a partir dos próprios coreanos. Então elas, aqui fala que elas tiveram que lutar em 2 frontes de batalha, por serem mulheres e por serem coreanas. E houve em 1927 aqui um protesto muito forte, né, para os direitos humanos, principalmente de mulheres aqui na Coreia. Aqui fala que quando o socialismo e o comunismo chegaram aqui na Coreia, foram principalmente as mulheres que aderiram ao movimento no fim de se libertar do imperialismo japonês. E que durante o começo da Segunda Guerra Mundial, né, que primeiro começou com uma guerra entre China e Japão e depois a guerra no Pacífico, e o Japão estava desesperado por trabalhadores, né, para as fábricas e tudo mais, as mulheres se recusaram a trabalhar para os japoneses e criar assim um sentimento, né, de independência muito forte. Aqui vou mostrar o tamanho da cela para vocês. Isso aqui é até ampla, mais ampla. Acho que o prato talvez de comida passasse por aqui, ó. Essa fenda, não sei. Algumas celas foram transformadas em exibição, mas algumas estão ainda como fossem celas. Aqui já mostra as celas das solitárias, né? Então elas têm o objetivo de causar tortura física. Então elas são muito pequenas mesmo aqui. Essa aqui tá aberta. É bem pequena. Parece que esse pavilhão de celas tem 2 grandes blocos, tá vendo? Um aqui e outro aqui. Agora eu tô entrando no prédio dos guardas. Aqui tá dizendo que a prisão ela era comandada por um governador, tinha um subgovernador, 13 diretores-chefes da prisão e 261 guardas. A ideia aqui era conectar esse prédio dos guardas às celas diretamente, mas tinha um bloco de celas que era independente, que lá ficavam os prisioneiros mais problemáticos, digamos assim. Como a gente viu ali, eram 3 principais blocos de celas, né, fazendo aquelas, como se fosse um pátio construído em forma de ventilador. Aí o que eu achei aqui. E essa aqui é a mesa principal dos guardas. E ele consegue ver as 3 alas aqui. Então, por conseguir ver as 3 alas, isso aqui é uma posição muito estratégica. E ali é por onde eles faziam as necessidades fisiológicas. Até o período em que a Coreia foi colônia japonesa, as prisões não tinham banheiro dentro das celas. Aí, a partir da independência, foi construídos banheiros como uma extensão da cela para fora aqui das galerias. E depois, né, que isso virou um patrimônio cultural, histórico, virou museu, esses banheiros foram removidos e foram cobertas as paredes, né, com tijolo novamente. E ficaram aqui nas paredes as marcas dos antigos banheiros, né, que foram colocados. Então, todos esses tijolos com marcas brancas
né, por todo esse muro aqui. Significa que foi um banheiro retirado depois. Significam os lugares onde ficavam esses banheiros, né? Esses banheiros improvisados. Interessante, né? No período de colônia japonesa, eles tinham só isso aqui. Quando tinha, né? Porque eu vi aquelas outras celas, as celas não tinha, falava que não tinha banheiro nenhum. Não tinha banheiro dentro. Aí eles tinham que ir para um lugar onde eles tinham um buraco no chão para fazer as necessidades. Certo. Aí depois da independência, eles construíram um anexo, como se fosse um anexo. De metal, parece metal, né? Junto, tá vendo? Como um anexo para fora das galerias. Né? Então aqui ficavam os banheiros. Tanto em cima quanto embaixo. Tanto em cima quanto embaixo. Então esses banheiros que foram retirados e agora só resta essa marca branca na parede. A gente entrou agora no bloco da fábrica aqui na prisão. Aí diz que a prisão aqui era especialista em produção têxtil de roupas, enquanto uma outra prisão, que é essa Jiangseong, era em fabricação de tijolos. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, todas as fábricas das prisões foram modificadas para produzir suplementos de guerra. Então, possivelmente produção de munição, bomba, essas coisas. Aqui está falando que o horário de trabalho é por volta de 10 horas a 14 horas por dia. E no final da jornada, eles eram obrigados a pular essa barra aqui nus, para que, se eles tivessem inserido alguma coisa na região anal, que esse objeto, né, caia. Então, mais um motivo aí de tortura, mais um indício de tortura, né? Então, um trabalho forçado de várias e várias horas, exaustivo, e tem que pular isso aqui de uma forma bem humilhante. Agora atrás da gente aqui está o prédio de execução penal. Então os prisioneiros que cometiam algum delito ou que eram castigados ou importantes presos políticos que os japoneses decidiam executar, eram executados dentro desse prédio aqui. Aí que a entrada tem aqui esse símbolo do Yin e Yang, né, do equilíbrio, mas aqui dentro do prédio a gente não pode filmar, tá? Saí aqui do prédio de execução agora, né, e aqui tem uma passagem que era utilizada pelos japoneses para levar os corpos que aqui eram executados, né? Passava aqui de uma forma mais discreta através do muro da prisão. Também outros prisioneiros que foram mortos de forma mais polêmica, com muitos sinais de espancamento e tortura, também eram escondidos aqui para evitar revoltas populares. Aqui, a principal forma de execução era por enforcamento. Então ali mostrava que tinha uma cadeira dentro de uma sala com uma corda e a parte de baixo abria como se fosse uma portinhola, né? E a pessoa então era enforcada ali dentro, aqui dentro. Mas enfim, não pode filmar, né? Esse aqui é o único prédio que até o momento não pode filmar. Pessoal, esse aqui é um passeio bem pesado, né? Então assim, recomendamos só para quem tem coração forte, espírito forte, né? Porque pessoas sensíveis podem de fato se impressionar com esse passeio aqui em Seul. Aqui nas placas, enfim, todas as informações parecem reforçar e mostrar como era a prisão durante o período colonial, né? Quando foi colônia japonesa. Mas a prisão também funcionou durante o regime ditatorial aqui da Coreia, pós-independência. A democratização, a democracia, ela só voltou em 1987. Então, 1945 foi a independência, aí entre 40... Mais de 40 anos, com ela ativa durante o período já... Meu Deus, as pessoas aqui muito escandalosas. Entre 45 e 87, já como república, a Coreia já tinha sido independente, né? Ela já tinha conquistado a independência do Japão, mas estava dentro de um governo ditatorial. E eu não sei se continuaram as torturas, né? Toda a crueldade que eles informam que aconteceu no período
colonial, se isso também se manteve quando já era Coreia, né? Porque assim, eu penso que é fácil você apontar quando é o outro que faz, né? Isso. Agora, quando se isso, né, se toda essa crueldade, esse tempo sombrio também existiu durante o período ditatorial, que eram então realizados pelos próprios coreanos, isso não parece ser mostrado. Ou não teve, né? Mas eu duvido. Ou não teve, ou eles estão escondendo, porque nas placas é sempre assim, aqui que os japoneses usavam de instrumentos de tortura durante o período colonial. Então você fica pensando que, bom, isso só existiu durante o período colonial, mas a prisão, ela continuou funcionando depois que a Coreia conquistou a independência. É curioso como que um lugar como esse, ele provoca diferentes sensações. As meninas aqui atrás, gravando o TikTok, elas estão gravando alguma coisa, dançando aqui, conversando alto, rindo, enquanto eu estou chocada e quase em lágrimas por conta de todas as brutalidades que foram mostradas aqui, os lugares de tortura, né, os métodos de tortura. Eu tava falando aqui, enquanto eu tava falando com o Pedro, do quanto eu ficava... Do quanto eu não consigo imaginar como que o ser humano é capaz de tanta frieza ao provocar o sofrimento de alguém, de várias pessoas. As meninas estão aqui se divertindo, então é curioso isso, né? E esse então é o presídio aqui, né? O presídio japonês aqui em Seul. É importante conhecer a história para não repeti-la, como a gente sempre fala em vários dos nossos vídeos, né? A gente gosta muito dessa parte histórica, a gente aprende bastante. A gente espera que vocês tenham aprendido também um pouco sobre não só a história da Coreia, mas a história desses períodos tão tristes e macabros que assolaram a humanidade, né? E aqui não foi diferente. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para assistir outros vídeos. Se você não deu like ainda, não esquece de dar o like, não esquece de deixar seu comentário, de compartilhar esse vídeo. E a gente quer agradecer também aos nossos membros do canal, a Juliana e a Neide. Até esse exato momento. Até esse exato momento do vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo.